Boa tarde, estamos começando mais um Jornal Red Label 2 e hoje iremos falar sobre a expansão cafeeira. O ciclo do café no Brasil começou em 1727, quando o português Francisco de Melo Paleta trouxe da Guiana Francesa as primeiras mudas do café. As mudas foram plantadas no Pará e lá se desenvolveram muito bem, mas não seria no Pará que a planta iria tornar-se a principal planta do país. Enquanto na Europa e nos Estados Unidos, o consumo da bebida crescia muito, exigindo o constante aumento da produção. O café foi instalado no Rio de Janeiro, onde começou a ser plantado em 1781, por João Alberto Branco. Tinha início, assim, um novo ciclo econômico na história do país. Esgotado o ciclo de mineração do ouro em Minas Gerais, outra riqueza surgia. Nos movimentados cafés tomava-se tudo, mas a maior busca era pelo café, servindo por animados garçons que talvez não tivessem plena consciência de seu papel na estrutura econômica do Brasil. O café esse auge foi denominado Ouro Verde, e o Brasil chegou a dominar o mercado cafeiro mundial. Por volta de 1860, a cultura cafeeira estava muito fraca, com o fator de desmatamento e queimada. Por causa disso, a cultura cafeeira teve um grande declínio, ou seja, houve uma queda da produção, e muitas pessoas achavam que o declínio da cultura era culpa da falta de capitais e mão de obra. Após isso, a cultura do café entrou em uma nova fase. Teve como centro o Oeste Paulista. Essa região apresentava aspectos favoráveis ao cultivo, como o solo de terra roxa, geografia pouco acidentada e grandes extensões de terras inexploradas. Com isso, a cultura cafeeira ficou muito mais produtiva e duradoura. Agora vamos com o repórter Carlos Fabrício saber como estava organizado o território. É com você, Fabrício. No século XIX, com a economia cafeeira no sudeste do país, o café em sua origem próxima à cidade do Rio de Janeiro, e a cultura cafeeira se expandiu ao longo do Rio Paraíba e se expandiu até os estados de São Paulo e Minas Gerais. Mas foi no Planalto Ocidental Paulista, sobre os solos férteis e terra roxa, que o café se desenvolveu. O Rio de Janeiro, como a capital do país, também teve a sua parte na expansão cafeeira. Em 1790, o Rio de Janeiro plantou a sua primeira muda, que era cultivada em quintais e chácaras, nos arredores dos vales montanhosos. No final do século XVIII, fizeram-se as primeiras tentativas de fazer a plantação do café na Serra Fluminense. Durante o século XIX, o café ganhou importância nas exportações brasileiras e se tornou o esteio da economia nacional. A partir de 1870, a produção cafeira adquiriu caráter capitalista e modificou as relações sociais no Brasil. A economia brasileira, durante o século XVIII, passava por um período de dificuldade, provocadas pelo declínio da economia açucareira e da mineração. A produção de café, iniciada em meio a essa crise, representou a recuperação econômica e a inserção do Brasil nos moldes capitalistas. Houve muitos fatos importantes na expansão cafeira no Brasil. O café, que foi introduzido no século XVIII, vindo da Guiana Francesa, deixou fatos importantes como: em 1840 já era o principal produto exportado. A exportação para os Estados Unidos e a Europa surgiu facilmente pela fácil escoação no litoral. Usavam muito burra, mistura de asno e uma égua para transporte de café e ouro. As principais mudas do café vindas da mão da Madame Orvilliers foram para o Pará, onde cresceram facilmente. Um século e meio depois, o café deve ser levado para o Rio de Janeiro pela expansão de exportação para a Europa e Estados Unidos. Originário da Etiópia, onde era utilizado em tempos remotos, o café atravessou a Europa e chegou na segunda metade do século XVII. Era a época do barroco e das monarquias absolutas, e a expansão do comércio nacional enriquecia a burguesia. Já no início do século XVIII, os cafés tornaram-se centro de encontro entre os aristocratas, burgueses e intelectuais. Precedido pela fama de provocar ideais, o café conquistou, desde logo, o gosto de escritores, artistas e pensadores. Lord Bacon atribuiu a capacidade de dar espírito a quem não tem. Os enciclopedistas eram fervorosos do café e dos cafés. Dias depois, que foi do fundo das negras taças, e brotou o raio luminoso de 89, referindo-se às discussões entre iluministas que precederam a Revolução Francesa. E essa foi mais uma edição do Nacional Red Label 2. Tenha uma boa tarde.